Bem, nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade à sísmica, nos métodos sísmicos, e hoje nós vamos concluir a série de 4 aulas com a parte de migração e interpretação sísmica. Nós já vimos um pouco sobre migração na aula passada e agora nós vamos tratar um pouco mais. Nessa aula, nós vamos falar um pouco da questão da interpretação sísmica. E a interpretação, ela vai depender de uma boa migração, né? E antes de nós começarmos, vamos falar sobre o que é a sismoestratigrafia, né? É uma área dentro da sísmica, né, que é a parte da interpretação. Né? É a interpretação desse estratigráfica dos dados sísmicos. Né? É o estudo da estratigrafia dos dados sísmicos. É um método estratigráfico de interpretação de dados sísmicos, o qual permite uma melhor compreensão da evolução tectono-sedimentar de uma bacia. Então, nós vamos começar a adentrar em termos geológicos. Né? A estratigrafia, ela é essa parte que estuda como foram depositados essas camadas, esses estratos. Né? Existe toda uma dinâmica, né? E você consegue visualizar isso dentro da imagem sísmica. Né? Nós vamos ver que existe um pacote, os pacotes, né, que nós vamos segmentando e nós vamos conseguindo identificar essa sequência de eventos geológicos que aconteceram naquele local, naquela bacia, né? Esses eventos tectônicos que a gente chama é essa movimentação que aconteceram nas camadas dentro da bacia para que fossem formadas camadas sedimentares, das rochas sedimentares que compõem aquela bacia. E a migração do dado sísmico, né, vai produzir aquela imagem, é a principal técnica usada para nos fornecer uma imagem de qualidade, de boa resolução. Né? Nós vimos um pouco sobre a migração na aula passada e hoje eu vou falar a questão de mais detalhes. Né? A migração ela atua de 3 maneiras. Ela reposiciona os refletores deslocados devido ao mergulho. Refletores que estão mergulhando, eles estão numa posição errada e eles precisam ser colocados na posição correta para condizer com aquela imagem com a geologia e subsuperfície. Focaliza a energia espalhada da zona de Fresnel. Eu não vou entrar muito nisso aí, mas é a questão da energia que dispersa nessa zona de resolução, zona de Fresnel, e atenua as difrações das pontas e bordas. Então, as pontas e as bordas, elas acabam se tornando como fossem novas fontes, elas causam esse evento de difração. Né? Aqui é um exemplo de como seria aqui um refletor numa posição sem estar migrado. Né? Isso aqui seria um anticlinal, e isso aqui é uma armadilha, uma estrutura que se configuraria uma armadilha para óleo e gás. E aí, se você não está com essa seção migrada, você pode furar aqui nessa posição e dar poço seco. Mas quando você migra, você coloca na posição correta, né? E aí você teria o seu poço produtor de óleo. Então, a importância de você posicionar bem os seus refletores em subsuperfície, de fazer a sua migração. Em uma seção, vamos falar aqui, mais detalhes agora da migração. Em uma seção sísmica em tempo não migrada, os refletores não representam a geometria real da subsuperfície. Por exemplo, o fundo oceânico, ele não teria a sua imagem correta, né? Faria essa feição aqui. Isso aqui seria uma seção em tempo. Então, você vai precisar fazer a migração para você remover esses efeitos na sua imagem, né? Uma seção transversal geológica, né? Ela iria fazer essas difrações devido às pontas aqui das falhas, das estruturas dobradas, né? Que podem ser dobras, que é o caso do anticlinal, que eu mostrei ainda agora. No caso de domos de salto, também são essas estruturas inclinadas, e vai produzindo essas hipérboles de difração, e elas precisam ser colapsadas, e também o refletor deslocado para a sua posição correta. Né? Aqui um caso de um refletor inclinado, né? Como que produz essas hipérboles, né, de difração. Né? No caso A, aqui é um sinclinal, cujo centro de curvatura situa-se abaixo da superfície, no assoalho oceânico, é imaginado como
essa estrutura, brown tier. No caso B, a adição de difrações do final do refletor resulta em uma seção em tempo complexa. Um refletor inclinado está mais raso em uma seção em tempo, nesse caso aqui, certo? Nós vamos ver um exemplo de um trabalho no final, como que isso melhora, né? Essa imagem melhora, né? Essa imagem migrada. Eu quero chamar a atenção, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho, a atenção que, embora nós estejamos tratando de imagem da subsuperfície, da questão de posicionar corretamente os refletores, nós estamos tratando de imagens normalmente em tempo. Não, aqui não é profundidade na vertical, é tempo de trânsito. Né? Lembra do empilhamento, tempo de trânsito, e aqui seriam os CDPs. Então, nós não estamos tratando com uma seção em profundidade. Mas aí eu pergunto, é possível fazer a seção sísmica ficar em profundidade aqui? Sim, isso é possível nessa etapa de migração, e é bem interessante fazer a migração em profundidade. Isso é legal, é um tratamento a mais, né? Fornecer uma informação a mais, essa migração em profundidade. Agora, normalmente se usa a seção em tempo mesmo na interpretação. Migração, quais são os objetivos? Construir imagens que revelem as interfaces dos refletores, retirada de artefatos na seção em tempo empilhada, devido à geologia da subsuperfície. Localizar os refletores na posição correta, colapsar as difrações. O campo medido na superfície é retropropagado até uma determinada condição de imagem. Então, você vai fazer esse processo. Retropropagação do campo. Quais são os tipos de migração? Você pode fazer em 2D ou em 3D, em tempo e em profundidade também. Você pode fazer antes do empilhamento ou após o empilhamento. Os mais utilizados é a migração 2D e 3D após o empilhamento no domínio do tempo. Lembra que eu falei que pode converter em profundidade, migração em profundidade, mas o mais usado é a migração em tempo mesmo, e após o empilhamento. Quando você recebe os dados da ANP, ou o dado sísmico, o produto da migração que você vai receber, normalmente é chamado pós-stack, o dado migrado pós-stack, PSTM, né? E o dado migrado pré-stack. Então, normalmente vão lhe perguntar o dado que você quer, é o migrado, aí tem aquela sigla lá, né? Que vai indicar que o dado foi migrado. Né? Menos sensível a erros de velocidade, gera resultados razoáveis para a interpretação. Por isso que essa aqui é a migração, o que é mais utilizado. A migração, né, seja no dado 2D ou 3D, que é feita após o empilhamento no domínio do tempo. Em casos específicos, você pode fazer a migração em profundidade. Né? É legal também. Quanto à metodologia, baseada na frequência, número de onda, tem esse tipo de migração. Migração por transformada de Fourier, baseia-se em modelos de velocidade constante. Outro método de migração, método de phase shift, migração por deslocamento de fase, indicado para modelos com variação vertical de velocidade. Quanto à metodologia, é baseado na solução integral da equação da onda escalar. Então, são os tipos de migração, né? Aqui nós vimos a migração baseada na frequência, número de onda, e aqui nós vamos ver os tipos de migração baseada na solução integral da equação de onda escalar. Migração Kirchhoff utiliza tratamento de raios, método robusto para diversos modelos de velocidade. Essa é muito utilizada. Migração extremamente utilizada, a migração. Outro método baseado na solução por diferenças finitas. Migração por diferenças finitas. Falha em modelos com forte mergulho. Né? É uma migração também interessante. Migração reversa no tempo. São esses os principais tipos de metodologias para migração. Eu não vou adentrar em cada um, porque cada um é uma metodologia bem robusta, né? Então precisaria de ser bem específico para explicar. Vamos seguindo a questão da interpretação. Tendo a nossa imagem migrada em tempo ou em profundidade, então nós temos o que deve refletir a geologia em subsuperfície, né? Os refletores das estruturas em subsuperfície, sejam as camadas
sejam as falhas, sejam as intrusões, né, ígneas, as intrusões de sal, todo o nosso pacote de rocha ali. Então, a gente precisa dar sentido ali àquela imagem e interpretá-la, né? Como o professor Tiago falou na aula passada, né? Que para alguns a sessão sísmica é como ler na borra do café, né? Mas a gente vai ver que não é algo aleatório, tem critérios, né? Para a gente fazer essa análise. E uma das primeiras coisas que você tem que ver é a questão das faces sísmicas. O que é? É como se fosse, vamos ler aqui, definição de faces sísmicas. É uma unidade tridimensional, espacialmente definida, constituída por reflexões sísmicas, cujos parâmetros inerentes diferem das faces adjacentes. Outra definição é o registro nas reflexões sísmicas dos fatores geológicos que as geraram, tais como litologia. Litologia é o tipo de rocha, né? Estratificações, feições deposicionais. Feições deposicionais seriam em que contexto essa rocha se formou. Se foi num rio, se foi numa plataforma, num talude, se foi num oceano profundo. Então, ela vai deixando essa feição aonde ela foi depositada. Então, a face sísmica é aquela porção que você consegue discriminar dentro da sua imagem. Essa parte aqui, eu estou vendo que ela tem uma característica parecida, e essa outra parte aqui é outra característica. Então, você consegue discriminar dentro da sua imagem as porções, que elas vão estar relacionadas à geologia. Por exemplo, você consegue discriminar as camadas, então você está separando por face, por litologia. O objetivo da análise: reconhecer os padrões das reflexões sísmicas e suas interrelações dentro das unidades sísmicas ou sequências, interpretando seus significados geológicos. Existe um procedimento na literatura, um procedimento padrão assim que é feito dentro da sismoestratigrafia, na interpretação, né? Estabelecido por essa escola Eixo. É bem famoso isso, né? Normalmente quem faz essa etapa de interpretação é uma pessoa que tem certa experiência, certa expertise, né, dentro dessa área. Tem experiência bem robusta em geologia. Cada local ele vai ter as suas características específicas, né? Então, você tem que conhecer a priori já algumas que tem de informação sobre aquele local, né? Mas aqui é para nortear, né? Quais são as etapas para você chegar na sua interpretação. Sendo inicialmente uma análise dessas sequências sísmicas, análise da sequência em perfis, amarração com sismogramas sintéticos. Essa etapa, ela é legal porque se você tem poços dentro da sua região, o poço ele lhe dá uma informação mais segura, né? Porque ali furaram, ali fizeram medidas, então você consegue definir a posição das camadas, né? Exatamente onde começa e onde termina as formações geológicas. E aí o poço, ele amarrar sísmico e poço, lhe dá uma credibilidade muito, muito maior. Análise das faces sísmicas, interpretação dos ambientes litofáceis. É muito importante você, dentro da sua interpretação, tentar imaginar como se fosse um filme, sabe? Um filme de como que aquela camada se formou, aquela camada pré-sal, por exemplo, como que a camada se formou abaixo do sal, e como que foi aquele processo. Normalmente, essas bacias sedimentares, elas vão se formando, aqui no caso do Brasil, as margens leste e equatorial do Brasil, elas se formaram bacias sedimentares, né, num contexto de abertura oceânica, né, do Atlântico. Então, aquelas camadas vão sendo depositadas inicialmente num rift, vai abrindo aquele oceano, e então a água é rasa, ambiente favorável para a deposição de carbonato, de sal, né? E aí precipita o sal e vai depositando aquelas camadas bem robustas de sal, e aí vai se formando, à medida que vai abrindo o oceano, vai aumentando o nível do mar, né?
e aí já vão se formando outros tipos de rocha, já num ambiente mais profundo. Então, você entender como se fosse um filme de como se formou aquela bacia, aquelas estruturas, a modelagem sísmica, essa parte é você já colocar, já ter extraído daquela seção sísmica aquelas informações e já ir produzindo o seu modelo geológico, seu modelo de evolução geológica, né? Evolução tectônica. A evolução tectônica seria esse movimento, né, da Terra, que vão deixando marcas nas falhas que vai se formando, nas estruturas. Então, você vai conseguindo entender qual foi o movimento que aconteceu ali para formar aquela evolução tectônica, evolução sedimentar, como foi depositado, né? A sua evolução, você vai mostrando nos seus modelos, né? Uma série de modelos você pode criar, modelos geológicos, né? Como se formou, por exemplo, como é que fala? Um contexto ali para formar um óleo, um reservatório de óleo, né? Então, você vai criando os seus modelos. E a interpretação final. Aqui, os objetivos de cada etapa, né? Na etapa 1, da análise sísmica, né? Definir os padrões de terminações dentro dessas sequências sísmicas, identificar as descontinuidades, definir as sequências e os tratos sísmicos. Eu vou mostrar adiante mais sobre essa parte aqui, da sequência sísmica, como a gente define os padrões de terminações, as descontinuidades. E aí, no passo 2, análise da sequência em perfis, determinar as formas dos perfis, definir as sequências e os tratos. Aqui, você está tratando da sismoestratigrafia. Então, tem uma série de termos que são específicos da sismoestratigrafia, né? Por exemplo, sequência, que é uma sequência, que é um trato sísmico, tratos de sistemas. Eu não vou me especificar muito, porque isso aqui é um mundo de coisas, sabe? É a geologia, né? Mas eu vou falar aqui a grosso modo, né? A sequência, ela é uma célula dentro dos pacotes de rochas. Ela é fossem várias sequências, são várias sequências que compõem um pacote de rocha dentro de uma bacia sedimentar. Normalmente essa sequência, ela está relacionada a essa variação do nível do mar. Isso que acontece numa proporção de tempo geológico. O mar desce, aí se forma um tipo de rocha, aí o mar vai subindo o nível, vai subindo, e vai formando outros tipos de rocha relacionados ao nível do mar mais alto, mais alto, mais alto. Aí é um ciclo. Esse nível do mar vai baixando de novo. Então, ele vai formando como se fossem células, o pacote daquele avanço e recuo do mar. E novamente sobe. Então, é um processo cíclico que vai formando aquelas sequências. E também, essas sequências, quando o mar está avançando, vai sendo chamadas de progradação. Quando está no nível equilibrado, entre descendo e subindo, chama de agradação. Quando está no nível de descida do mar, chama-se retropropagação. Então, essas sequências se formam dentro da sismoestratigrafia como se fossem células que você consegue delinear dentro do seu pacote, certo? E esse conceito é muito importante. A questão da amarração do sismograma sintético ajusta a profundidade, tempo, determinar a causa das reflexões sísmicas, ou seja, você vai definir exatamente os pacotes, né? Essa questão do sismograma sintético, isso está atrelado a esse processo de amarração. Vai usar os seus dados de poços, das suas medidas, dos seus perfis medidos em poços, para criar esse sismograma sintético, para amarrar com a sísmica. Análise de faces sísmicas, identificar as variações dos parâmetros, determinar as variações laterais. Interpretação dos ambientes litofaces, associar as faces sísmicas com a geologia. Modelagem sísmica, gerar seções sísmicas a partir de geologias, simular os padrões de reflexão. Então, aqui seria como se você fosse criar já os seus modelos e definir, como se fossem filmes, assim, histórias que você vai dizer como se formou o contexto geológico, né, para você poder obter informações aí para os seus objetivos, né, seja na prospecção de óleo e gás, seja em obter outras
questões de informações geológicas, enfim. E a interpretação final, atentar para os objetivos, considerar os dados disponíveis. Então, qual é o seu objetivo naquele estudo, né? E considerar o que você tem a mais. Além dos postos, o que você tem gravimetria, magnetometria, o que você tem, a questão também de geologia, né? Que estuda os fósseis, né? O que você tem mais de informação para integrar e fornecer mais resultados mais robustos. Né? Então, eu vou falar só nessa etapa principal de identificar essas reflexões, essas estruturas dentro da imagem sísmica, né? Como que nós vamos identificar terminação das reflexões, configuração das formas externas? É o quê? Aqui, as terminações são os limites dessas sequências, dessas células, dessas unidades, como eu falei. Os limites, em cima e abaixo. Como que é dentro desses pacotes, né? Como que são as reflexões dentro? Isso varia. Essa configuração, né? Formas externas. Então, quando você analisa aquela imagem, você tem que imaginar que ali é uma imagem, mas você está representando algo tridimensional, né? Em subsuperfície. É um corte de algo tridimensional. Então, as formas externas das sequências e faces sísmicas. Né? Então, você vai imaginar, conforme você está vendo, qual é a forma daquela camada. E a partir dessas informações, você vai entendendo a geologia. Né? Então, com relação às terminações, né? Questão deposicionais, né? Você vai ter o que nós chamamos da terminação embaixo, on-lap, down-lap, a terminação acima, top-lap. Você vai ter o que nós chamamos de truncamento, que é o caso quando há ou uma descida do nível do mar expõe a rocha à superfície e ela passa por um processo chamado erosão e ela vai novamente avançando o nível do mar e continua a deposição das camadas, então ela vai deixar o que nós chamamos de discordância nós observamos na sísmica esse truncamento. E esse truncamento também pode estar relacionado a questões estruturais, das movimentações tectônicas. Essa questão deposicional, concordante, sem terminação, eu vou mostrar isso adiante. E também, em seguida, eu vou mostrar a questão da configuração dentro desses pacotes. A ação estratal principal, ela vai ser paralela, regular e ondulada, subparalela, divergente. Essa é a configuração dos refletores dentro desses pacotes. Progradante, que ela vai ser simoidal, oblíqua, complexa, escamada. Caótica, sem refletir. Com relação a essa interpretação da geometria, esse 3D daquela estrutura. Nós vamos ter lençol drapeado, cunha, banco, lente, montiforme, preenchimento. Vamos lá. Com relação aos padrões de terminações de refletores nos limites superior e inferior de uma sequência. Então, veja só, você pode observar que aqui eu estou mostrando o que seria essa sequência estratigráfica, que seria, então, um termo-chave aqui, dentro da interpretação, sequência sísmica. Aqui eu estou mostrando um exemplo. Observe como que, nessa superfície aqui, imagine que o nível do mar esteja bem baixo, o mar não esteja aqui. E olhe como que o nível do mar vai subindo, as camadas vão se depositando à medida que, tá vendo? O nível do mar estava aqui, quando depositou essa camada aqui, essa parte aqui. Aí o nível do mar avançou, depositou essa parte aqui. O nível do mar avançou mais, depositou isso aqui, entende? Aí foi chegando uma parte que o nível do mar avançou, aí depois o nível do mar foi baixando, entende? E chegou a um ponto que foi expondo, formou o que nós chamamos aqui de truncamento erosivo, expôs a rocha. Então você tem que imaginar essa. Então, no limite, é a questão das terminações dessas reflexões. Essas linhas aqui seriam as reflexões. Você teria no limite superior esse truncamento erosivo, o top lap, que é isso aqui, isso você vê claramente dentro das seções sísmicas. Então você vê que não é como fosse um bocado de riscado, não. Tem critérios dessas feições. Concordante, né? Concordante, seria tudo bem ajustado aqui. Limite inferior, base lap, né? Isso aqui é muito comum da gente observar.
o ONLEP, que quando termina com uma feição sobre uma estrutura, né, aqui na vertical, dá um LEP quando termina aqui numa estrutura aqui embaixo, né, na horizontal. E também concordante, termina bem alinhado. Exemplos do troncamento erosivo. No troncamento, as reflexões, extratos terminam lateralmente, pode ser erosivo ou estrutural. O troncamento estrutural pode se dar ao deslizamento gravitacional, fluxo de sal, intrusão. Um exemplo de troncamento erosivo é afloramento. Aqui a gente vê, né, uma mudança de um tipo de rocha para outro, né, um limite de sequência. Esse exemplo aqui é um exemplo real, né? E aqui eu estou mostrando na seção sísmica como que seria esse troncamento erosivo, né? Ele vai, olha aqui as terminações e chega aqui uma mudança realmente no padrão. E o troncamento erosivo ele traz essa feição rugosa aqui, né? Top lap, essa terminação acima, como a gente vê também. Esse top lap ele ocorre quando as reflexões de estratos terminam lateralmente em seu limite deposicional original. O layout, esse padrão, ele ocorre geralmente na parte superior, quase que sem erosão, diferente do truncamento erosivo. Essa feição a gente vê na sísmica. O downlap e o onlap, termo usado para descrever a terminação de refletor, extrato, no limite de uma sequência deposicional. Usado somente quando a diferenciação entre onlap e downlap é difícil ou impossível. Então aqui estou mostrando, né, como que é esse aqui. O downlap é bom você atentar sempre para essa diferença, né? Provavelmente se você vai ler um artigo de sísmica ou assim, uma palestra, vão tratar muito sobre esse termo onlap. Onlapando também fala, né? E downlap, né? Essas terminações. O downlap é uma relação na qual as reflexões sísmicas de um estrato inclinado terminam um mergulho abaixo contra uma superfície horizontal ou inclinada. Representa um hiato deposicional de duração crescente à medida que estratos mais jovens terminam contra uma superfície pré-existente. Essa feição aqui ela é observada muito na base da bacia sedimentar, no embasamento. Aqui você vai ter provavelmente uma rocha ígnea, provavelmente, né? Uma rocha ígnea que vai ser a base daquela bacia sedimentar, e um pacote de rocha sedimentar provavelmente vai ter essas estruturas nesse contato, vazamento e pacote sedimentar. O onlap, né, o onlap ocorre na horizontal, termina deposicionalmente contra uma superfície inicialmente inclinada, ou quando uma reflexão, extrato com uma certa inclinação termina deposicionalmente, mergulha acima contra uma superfície de maior inclinação. Então, normalmente ele vai estar relacionado a essa superfície de inclinação. O downlap normalmente é mais ao embasamento e o onlap mais a uma superfície inclinada. Vamos ver agora a configuração dentro dessas estruturas, essa configuração. Então, dentro dessas sequências, dessas faces sísmicas, a gente vai observar padrões, né? Configurações internas. Primeiro, paralelas. Né? Você vai ter essas reflexões paralelas, subparalelas ou onduladas. Quando você vê essas diferentes feições, o intérprete já vai associar a uma determinada rocha, um determinado contexto. Divergente. Aqui, provavelmente, a fonte de deposição daquela rocha estava aqui, ou houve um movimento de uma intrusão ou algo assim que levantou esse pacote e fez essa feição. Outro padrão de configuração, progradante, que são essas progradações aqui, que muito provavelmente estão associadas à mudança do nível. A progradante oblíqua tangencial, sigmoidal, complexa, sigmoidal oblíqua. E essa aqui eu chamo a atenção para essa configuração caótica. Normalmente ela está associada a deslizamento. Olha como é interessante como que fica a reflexão dentro dela. Configuração interna. Se você consegue interpretar. A transparente, que lenticular, segmentado, contorcido. Então, normalmente, essas feições, essas configurações, elas estão associadas a determinado tipo. O sal, como que é a configuração do sal? Como é a configuração quando o pacote de rocha está cheio de gás? Ainda falando dessa configuração, vamos ver exemplos. Exemplos dessa primeira parte aqui, paralela. As configurações paralelas, subparalelas, indicam taxas de deposição uniforme dos estratos sobre uma superfície de deposição estável ou uniformemente subsidente.
Então, aqui, bem mais simples a deposição paralela. A configuração paralela, subparalela e ondulada. Né? Exemplo. Exemplo da ondulada aqui, configurações paralelas onduladas podem refletir irregularidade no substrato da bacia sedimentar, sedimentação sintectônica, alocinese ou compactação diferencial. Olha só que ela está refletindo o que tem embaixo. Né? Se aqui, por exemplo, é um sal que intrudiu aqui, ou mesmo um magma que foi uma soleira de diabase, que seria um magma que intrudiu aqui, cristalizou aqui, né? Então veja que ela reflete o que está embaixo, essas ondulações. Se fosse o sal, seria o que essas intrusões de sal nós chamamos dentro da geologia de alocinese. Agora a configuração progradante, né? A questão da oblíqua. A gente combina condições de suprimento relativamente alto, pouco ou nenhuma subsidência em nível do mar estacionário, indicando águas rasas e alta energia de deposição. A sigmoidal, outro exemplo. A configuração sigmoidal sugere baixo suprimento sedimentar, subsidência contínua ou rápida subida relativa do nível do mar, num ambiente de baixa energia de deposição. Um exemplo aqui, com dados reais na Bacia de Campos. Essa aqui não temos um exemplo ainda. Ocorre em ambiente de alta energia com alternância de processos construtivos e MyPass nas camadas do topo, né? Então, esse aqui é outro tipo de configuração. Esse outro tipo aqui caracteriza-se por pequenas espessuras com limites inferior e superior paralelos e mergulhos internos suaves, terminando em top-lap e down-lap. Ocorre geralmente em unidades de águas rasas. Então, observe que a gente consegue ir interpretando, né? Não é? Consegue entendendo, imaginando como que era, né? Para formar essa feição. Né? Aqui a questão da configuração divergente. Nessa configuração, está mostrando aqui um exemplo de uma seção transversal. Adriane, eu vou fazer uma pergunta para você. Esses dados, assim, na hora do sismograma, estão todos anotados aqui. Esse sismograma tem tais regiões, tais aspectos. Ele descreve essas figuras, ou como é que funciona isso? Porque é feito tudo manualmente, né? O intérprete vai lá, olha e acha que é tal coisa. Sim, a interpretação sísmica, ela é feita em softwares de interpretação sísmica. Inicialmente, o geólogo, ele colocava uma imagem, né, imprimia ou desenhava pegava aquela imagem e colocava na mesa o lápis mesmo, lápis colorido, e fazia aqueles desenhos dessas camadas e descrevia nos seus relatórios. Atualmente, isso é bem mais moderno, né? Existem softwares de fazer esse processo de interpretação, de desenhar essas camadas, essas falhas, está vendo aqui essas falhas? Desenhar essas falhas, camadas, poços, né? Está vendo aqui alguns poços? São perfis de poços. Acho que é isso. Se eu não estou enganada, aqui são poços. E aí, você hoje tem os softwares. Tem um que é gratuito, que é muito legal, é o OpenDetect. Eu vou até mostrar um trabalho que eu fiz aqui com o OpenDetect. Mas existem softwares mais robustos, que é o Petrel, né? Também tem quem trabalha com o Petrel. E aí é uma licença paga, né? Uma licença cara até, cara. E aí você coloca suas sessões, suas várias sessões, coloca seus poços e tal. E quando você está apresentando, está fazendo seu relatório, você tem a sua descrição, sim. Normalmente as pessoas não interpretam dizendo assim, isso aqui é um padrão de terminação assim, de configuração interna. Isso daí, normalmente, isso aí é trivial, isso aí não vai entrar. Normalmente as pessoas vão dizer, aqui está o pacote, aqui da bacia sedimento, da bacia potiguar, por exemplo, a formação Jandaíra, a formação tal, aqui a geradora é essa, aqui o selo, sabe, que tem aqui, a armadilha tal, a falha tal. Normalmente não se atém nessas questões, nesses padrões, porque isso daí é trivial, sabe? Vai logo para o que interessa, para
quais são os pacotes de rocha que foi identificada, a história então tá tudo anotado. Então a posição da imagem tem tais aspectos, a posição tem toda. Tem toda uma anotação, né? Normalmente o que faz é o que é feito as camadas, quais são as camadas. Essas camadas elas são descritas, né? Cada uma, as principais falhas, né? A história que está por trás da formação daquele pacote de rocha. Né? Normalmente, isso é o principal. O seu foco de interesse, o óleo, qualquer seu outro foco. Então, normalmente, ele vai logo ao que interessa nesse ponto. Né? Normalmente, não se faz uma descrição, olha, aqui tem um padrão divergente, como estou vendo aqui. Aqui tem até se mostra, a linguagem que vai se falando é essa. Olha, nessas terminações downlap, top lap, nós estamos observando isso aqui, assim. Então, dentro de uma interpretação sísmica, normalmente esses conhecimentos dos padrões não são descritos exatamente assim. Eles são para a pessoa entender que quando você vai expor o seu trabalho, normalmente você vai contar o que você encontrou aqui, que você obteve de informação geológica. Você não vai descrever os padrões de reflexão, entendeu? Isso é para você fazer o seu trabalho. Por exemplo, aqui eu estou mostrando a configuração divergente, a configuração que ela mostra uma variação na taxa de deposição, inclinação progressiva do substrato. Então, eu estou mostrando aqui um padrão de configuração interna dos refletores divergente, tá? Divergente aqui. Então, a pessoa que for descrever essa interpretação, ela provavelmente vai dizer assim, tem aqui um padrão divergente que está relacionado deixa eu olhar isso aqui, a um evento que aconteceu aqui, que levantou esse pacote aqui, né? Há um contexto geológico que aconteceu para que esses estratos estivessem nessa posição, entende? Vão dar mais ênfase na história geológica desse pacote. A configuração caótica. Aqui, a caótica consiste em reflexões discordantes e descontínuas, sugerindo um arranjo desordenado da superfície de reflexão, podendo indicar um ambiente de energia alta e variável, deformações contemporâneas ou posteriores. Essa ação caótica, observa que aqui tem os refletores bem alinhados e aqui não. Essa formação aqui corresponde a uma formação chamada conglomerados da formação Salvador, lá na Bacia Recôncava, um exemplo. Então, isso aqui são conglomerados, são aquelas rochas bem grossas, que é muito comum ali na Bacia do Recôncavo, na Bahia, houve uma erosão forte ali e aí foi formando uma camada aqui com conglomerados que são sedimentos bem grossos, bem grandes, e aí formou essa formação e você vê como que é caótico, e aqui camadas totalmente caótico, pedaços de refletores aqui. E aqui a questão do refletor transparente. Ocorre no interior de feições maciças ou de tipos litológicos homogêneos ou ainda sequências sedimentares intensamente dobradas e falhadas, tais como domos de sal, recifes, corpos ígneos, carbonatos maciços, arenitos espessos e alguns tipos de folhelos, cinturões falhados e dobrados de alto ângulo. Essa reflexão cega, ela é um pouco parecida com a caótica, só que ela ainda é mais complicada porque a gente não vê nada. Né? A gente ainda conseguia traçar umas coisinhas, mas aqui não vê nada. E isso é legal porque isso vai diferenciar aqui, ó, a parte lateral a gente vê as reflexões aqui, mas quando chega nessa porção aqui, não vê. Isso aqui seria um domo de sal que acendeu. E isso é bem legal na interpretação. Você vê. Como eu falei, né? Você não chega aqui e vai descrever, olha, eu estou vendo aqui um padrão de configuração transparente e tal. E pode fazer, a pessoa que for descrever pode fazer, não há problema. Mas o que usualmente é feito é a pessoa dizer, olha, esse padrão transparente aqui, o sal, né? Você nem fala isso, já vai logo mostrando, ó, o sal aqui, e enfim, já vai mostrando. Essa última configuração Ramoqui, geralmente é interpretada em lobos de estratos interdigitados no prodelta. Isso aqui são muitos termos geológicos
e seria necessário, para compreender bem esses termos, seria necessário um curso de estratigrafia de sequências, um curso de sistemas deposicionais. São disciplinas dentro da geologia. Então, essa configuração Homoki, ela é um padrão que se observa comumente em seções strike de leques e lombos. Né? Então, são feições mesmo geológicas que normalmente formam essas estruturas. Homoki, né? Que estou mostrando um exemplo lá no Golfo do México. Ela é uma. Você consegue definindo aqui as reflexões, né? Não é como a caótica, nem como aquela transparente. Já é um pouco mais organizado aqui. E por fim, para a gente terminar, a questão da geometria. Você imaginar, isso é legal também na sísmica 3D, né? Dação sísmica 3D, você vê a questão das formas que vão formando aquelas camadas. Né? Olha só. Geometria externa, típica de algumas unidades fáceis sísmicas. Normalmente você vai ter o quê? Essas montiformas, tá vendo? Que vai se formando. Esses leques vão se formando. Na sua interpretação, você pode dizer isso, se formaram-se leques, montiformas, bancos, né, que chamam esses bancos, essas iluminações aqui, essas formas 3D. Bem, pessoal, então, essas são as nossas referências. Eu gostaria, né, de ter dado uma visão geral da estratigrafia, né, a interpretação. Vimos, para resumir, nós vimos a questão dos passos da escola Eixo, né, que ele define ali, é um padrão geral. Vimos especificamente a questão das terminações das reflexões. Vimos configurações internas dentro dos pacotes, dentro das sequências, o que seria, mais ou menos, uma explicação mais a grosso modo, o que seria uma sequência sísmica, e a questão das formas geométricas. Então, como eu falei, essa interpretação sísmica ela é feita por um técnico, alguém que tenha uma certa expertise, normalmente são os mais idades, os mais experientes. Ela integra informações de poços, informações de paleontologia, de gravimetria, magnetometria, e para você, no final, ter uma história, ter um significado geológico, ter o seu alvo de exploração. Né? Então, a importância é muito grande de você ter o seu dado sísmico. A sísmica aí, ela ocupa um lugar de destaque muito grande. A imagem sísmica aí, eu acho que seria o resultado, um dos dados mais importantes dentro desse contexto. Que vai definir onde você vai furar, vai definir todo o seu contexto aí de exploração. Eu vou mostrar agora, mas eu mostro em 10 minutos, cerca de 10 minutos. Um exemplo de um trabalho que eu fiz, onde teve migração e interpretação sísmica. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu fiz um trabalho, isso foi meu trabalho de doutorado, uma parte só, um dos artigos, foi aqui nessa região, o maior alto que tem no fundo oceânico, no Atlântico Sul, que é essa estrutura, a elevação do Rio Grande, aqui. Ela fica em águas internacionais, quilômetros da costa, aqui depois da Bacia de Santos, de Campos, né? Essa feição, ela está associada, grosso modo, num contexto geológico, a esse vulcanismo de formação aqui do oceano, né? A plumas mantélicas, que são esses hotspots, esses pontos quentes. Tem aqui 2, Tristão da Cunha e Gulch. Então, ela seria aqui uma estrutura vulcânica, de rocha vulcânica, né? Então, a gente fez esse trabalho para tentar entender melhor a origem dessa feição, né? E também essa feição, eu tive inclusive lá no navio da Marinha fazendo, e essa feição ela foi, o Brasil conseguiu autorização para explorar, e ela foi encontrada algumas coisas interessantes lá, de mineração, de gás, de óleo, né? Então, foi bem interessante. Também para produzir relatórios que o Brasil está pleiteando expandir a sua área marítima territorial, né? E, então, esse trabalho foi nesse contexto de buscar informações geológicas, geofísicas dessa região. E aqui o modelo que temos, né, de evolução do tempo geológico, né, que teria formado essa estrutura, né? Não vou entrar em detalhes. Aqui seria um magmatismo, né, que formou, estaria associado a esses magmatismos. Então,
Tá aqui a estrutura, né, que a gente usou, usei esses dados aqui, essas 4 linhas sísmicas, esse furo, dados aqui, também, isso aqui é do segundo artigo, usei esses dados aqui, sísmicos, usei dados do Instituto de Geofísica da Universidade do Texas, da Marinha, esse furo foi da SDP, que é um projeto bem robusto de perfuração de poços. Foi feita a migração no Promax, a interpretação sísmica foi feita no OpenDetect e o modelo geológico no Corel. Aqui o furo, né, que mostrava as várias camadas, várias unidades daquele pacote. E aí nós correlacionamos com a sísmica que tinha e fomos identificando cada camada. Vermelho, azul, aqui, amarelo, verde, rosa, laranja. Então, cada camada, não vou adentrar em detalhes. Essa correlação das 8 unidades litoestratigráficas encontradas no furo foram amarradas com a linha sísmica mais próxima desse furo. Esse furo era de cerca de 3 quilômetros de profundidade. E também eu tive aí mais dois furos, né? Mais um furo e um outro trabalho que me auxiliou. Esses dados, eles não estavam migrados, essas sessões são sessões sísmicas muito antigas, então eu fiz uma migração pós-empilhamento, utilizando a metodologia por diferenças finitas, a fim de colapsar difrações, posicionar corretamente os refletores. Eu consegui obter esse modelo de velocidade para as camadas. Veja que vai variando aqui, né, de 1.500 a 5.000 metros por segundo, e aqui eu fiz o meu modelo, né, aqui seria essas variações, né, da velocidade. É necessário um modelo de velocidade para a gente migrar, e aqui são os resultados, né, que eu obtive com uma melhoria na relação sinal-ruído dessas linhas, principalmente em estruturas dômicas e falhadas, né. A migração, ela melhora significativamente em estruturas refletores inclinados, seriam essas estruturas dômicas e falhas, né? Olha, observe aqui, essa aqui são recortes de linhas, de 2 linhas, a linha 11, WSA 11 e a linha WSA 13. Aqui eu estou mostrando antes e depois, na WSA 13 estou mostrando antes e depois da migração. Observe aqui, ó, as falhas aqui. Antes da migração era bem difícil da gente ver, e após a migração, observa como melhorou, como colapsou essas difrações, né? Como que melhorou, né? E aqui é um caso de como que melhorou estruturas dômicas, né? Esses mounds, que a gente chama de mounds. Tá vendo aqui, ó, esses domozinhos aqui? E após a migração, olha como a gente conseguiu dar uma boa melhorada nessas estruturas. Esse aqui foi o artigo, né, publicado na revista Marine and Petroleum Geology. São os colaboradores, foi o professor Davi, que me orientou nesse trabalho. Aqui eu estou mostrando um pouco da questão geotectônica, como eu falei, aquela questão do movimento, né? Você observa que nessas porções aqui, nessas linhas em preto, são zonas de fratura gigantescas que existem. Então, isso aqui é uma falha transformante enorme. É uma zona de fratura. Existe esse movimento paralelo, né? E esse movimento a gente observa dentro do pacote de rocha, internamente, né? Esse efeito desse movimento, né, que eu estou mostrando, outro tipo de movimento que teve aqui, que foi a abertura dessa outra feição que nós vimos aqui internamente, que chama-se Rift Cruzeiro do Sul. E tanto esse movimento aqui, como esse movimento aqui da zona de fratura, essa zona de fratura Porto Alegre. E essas zonas de fraturas laterais. E o grande meteoro. Aqui é uma outra linha, no caso, acho que eu migrei, foi essa aqui, que está pertinho do poço, a WSA 11 e a WSA 13. Eu vou mostrar aqui um pouco da interpretação dessa WSA 09. Olha só como que a gente foi desenhando, né, as falhas, as camadas, né? Nós não tivemos uma quantidade de furo muito pouco, foi 2, mas normalmente a gente usa mais poços, devido à escassez de informação mesmo nessa região, que é uma região pouco explorada. Né? E olha, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para essa camada. Isso aqui é um recorte nesse pacote sedimentar superior aqui. Esse pacote aqui, então essa parte, essa camada mais embaixo, observa que ela está quase transparente, né? Essa feição, ela provavelmente está associada à presença de gás nessa camada.
né? E essas falhas, elas também corroboram para isso. E essas ondulações aqui no assoalho, assim, no fundo oceânico, provavelmente estejam associadas a pockmarks, que são como se fossem crateras, né, de gás, um gás, né? Enfim, vamos dar só uma noção aqui, não vou entrar em detalhes. Observei esse rift, né, aqui, esse conjunto de falhas, os pockmarks e outras estruturas aí. Essa outra linha, aqui é a linha 10, essa aqui, foi mais o estudo da questão do rift Cruzeiro do Sul. Esse aqui é um rift bem importante, como que a sísmica mostra, né? Bem legal. Olha só, que aqui a gente não conseguiu retirar esse efeito de ruído, dessas múltiplas. Veja que essa aqui é uma reflexão que está repetindo aqui. Mas isso aqui é ruído, isso aqui não é verdade, né? Tá, olha. Repete aqui, aqui. Mas a gente desconsidera. Isso aqui é múltipla. Isso aqui a gente está vendo como sinal. E foi feita aqui a interpretação. Aqui provavelmente também seja... tem essas camadas aqui que provavelmente estejam associadas a gás. E com relação àquelas estruturas dômicas, né, aqueles mounts interpretadas, olha só, a representação geométrica, né, 3D, de você imaginar as estruturas, né, esse aqui pode estar associado a intrusões ígneas, magma que acende, é um tipo de rocha que se forma dentro dessa subida do magma, e esse magma ele fica retido dentro do pacote de rocha, deforma aqui acima, ó, e são intrusões que nós chamamos, né? Se essa estrutura, se esse magma ascender à superfície, formam os vulcões. E nesse contexto aqui nós tivemos também extrusões, né? São os vulcões, as extrusões. Eu vou seguir nessa outra linha também, domos, né? Domos não, montiformas, né? Esses mounts. Então, eu fiz aqui um perfil, né? Uma espécie de um perfil, porque a escassez de dados é muito grande nessa área, então eu fiz aqui um perfil dessa parte aqui, para a gente tentar ter uma visão geral, né? Um mapa estrutural simplificado, perfil ao longo de 330 quilômetros. As principais estruturas encontradas foi esse rift abortado, a zona de fratura Porto Alegre, aqui nós observamos o efeito dessa estrutura, a ocorrência dos mounts. Isso é importante porque, para você ter óleo em certos locais, você tem que ter temperatura elevada. Né? E a presença desse tipo de estrutura é interessante, no sentido de formação de óleo. Falhas, né, e pockmarks, né, essas porções. Cada camada dessa tem uma cor e está associado a um tempo geológico. E aqui foi um modelo, a partir disso aqui, nós construímos um modelo geológico, um modelo evolutivo. E eu encerro meu curso aqui, minha aula com esse modelo, para a gente ver como que é legal, que a gente sai ali da onda sísmica que se propagou, passa por uma fase de processamento sísmico, de dados, interpretação de dados sísmicos, integrando com postos, integrando com outras questões, né, paleontológicas, de datação, às vezes de grave, de mag, e como que a gente chega no que a gente imagina ter acontecido naquele local, né, o modelo evolutivo. Então, eu encerro aqui com esse modelo da elevação do Rio Grande, né, esse trabalho. Você vai imaginar como se fosse um filme, né, uma situação modelo. Na situação, você imaginar que isso aqui seria a crosta, né, da Terra, e você teve aqui um hotspot, uma pluma mantélica que acendeu e foi formando derramou aqui e foi formando essa estrutura aqui, que seria um derrame vulcânico gigantesco, né? Na crosta oceânica, derrames vulcânicos provocados pelo hotspot Tristan Ghost teria dado origem à elevação do Rio Grande, formou as duas unidades da base, né? A sedimentação pelágica teria formado a unidade seguinte, né? Em ambiente de água rasa, sobre a crosta elevada da elevação da ERG, da elevação do Rio Grande, né? O soerguimento da parte central da ERG causou o aparecimento de refletores inclinados, intraembasamento em ambos os flancos da elevação, esforços distensionais causaram intenso rifteamento. No rift Cruzeiro do Sul, o pulso distensional teria estado ativo no Maastrichtiano e Eoceno médio superior. Outros rifts são observados na porção central da costa oeste, neste caso com reativação recente, nessa terceira etapa.
Deposição da unidade 5, a seguinte, né? Acomodação de placas e movimentos de abertura oceânica seria a explicação para a tectônica que teria gerado, como consequência de alívio de pressão, intenso magmatismo no Eoceno, que formou expressivos montes vulcânicos que chegaram a estar acima do nível do mar, né? Vulcões aqui. Os grabens ainda ativos foram preenchidos com material vulcanogênico. Montes submarinos sofrem erosão e ocorre intensa sedimentação e deposição das unidades 4 e 3. Aqui começa o vulcanismo aqui e começa já essa exposição para erodir, né? Truncamento erosivo a nordeste do Rift Cruzeiro do Sul é uma tendência de que essa parte da erg foi exposta acima do nível do mar. Quando o magmatismo foi reduzido entre o Eoceno e o Oligoceno, a erg foi sendo resfriada e submersa. Foi sendo submersa, o nível do mar subiu, né? As falhas sugerem período de pouca atividade tectônica. Prevalece a subsidência termal, aqui, e o consequente aumento do espaço de acomodação. A subsidência termal é o quê? É quando acontece um aumento, a bacia sedimentar, aquele local de deposição vai baixando e vai aumentando o espaço para formar novas rochas sedimentares, nova deposição. E, por fim, no Mioceno inferior a Pleistoceno, que são as idades mais recentes, né? Foi depositada a maior parte das unidades 2 e 1, das camadas mais superiores. O denso sistema de falhas normais subvertical, que atinge a unidade 4 a 1, é classificado como falhas poligonais que podem estar relacionadas à ascensão de fluido e formação dos pockmarks, de cerca de 500 metros de diâmetro. Hipótese de formação de chaminés de gás ou água subterrânea hidrotermal na base do pacote sedimentar, revelada pela presença de zonas subverticais de perda de sinal sísmico e anomalia térmica. Então, essa aqui seria uma história que a gente encontrou também uma série de informações, que inclui também a literatura já. E, então, é isso, gente. Como a gente faz dentro da sísmica para a gente sair ali dos nossos levantamentos e chegar a uma fase de dar um parecer, né? Contar aí o que a gente encontrou da geologia. Excelente, muito obrigado, excelente aula, que fechou muito bem o curso. Vou passar aqui para o Inácio, que tem uma pergunta, Inácio. Pois não, Inácio? Tá mudo. Eu tô mudo? Não, o Inácio tá mudo. Sim. Tá mudo ainda, Inácio. Vitor, tem uma pergunta? Vai lá, Vitor, depois eu passo, o Inácio vai enquanto ele... Pronto, aí tem uma pergunta também. Então, em relação àqueles padrões de top-down, né, on-lap, down-lap, pelo que eu entendi, eles ajudam a levantar a hipótese para identificar o provável pacote que se acomoda naquela região, né? Por exemplo, tem um slide que você mostra o domo de sal, né? E uma das características do domo de sal lá é uma zona cega, né? Acho que foi isso. Mas não necessariamente uma zona cega, ela é um pacote de sal. Não sei se o que eu falei faz sentido. Então, o software em si, ele não tem a capacidade em si de identificar o tipo de pacote, né? Mas a gente consegue montar um contexto e levantar a hipótese a partir daqueles formatos e padrões que a gente conseguiu analisar através dos dados. Essa era a minha pergunta, afirmação, saber se faz sentido pelo que eu entendi. Isso, é isso mesmo. Você não tem, não é algo exato. A interpretação não é algo exato. Você precisa analisar e dar a sua interpretação. É algo subjetivo, né? Que você vai... Por isso, o máximo de informação que você conseguir, a priori, é fundamental. E não só isso, mas a sua experiência também. Então, o seu conhecimento de geologia também. Então, o software ele auxilia na criação de hipóteses, né? O software ele vai me dar... quando, por exemplo, você tem várias linhas, você vai colocar todas elas. Quando você cruzar essas linhas, os refletores também vão cruzando. E quando você interpreta uma linha, a interpretação que você fez, você vai ter ela naquele ponto de cruzamento, e você já vai correlacionando. Não sei se eu expliquei. Então, o software, ele dá você coloca a sua linha
num 3D, entendeu? E ali você pode pegar a sua linha e ir desenhando essas camadas, essas falhas, né? E você vai... existe muito mais coisas para fazer. Isso é uma interpretação mais, assim, mais comum, mas esses softwares de interpretação sísmica, eles fornecem muitos recursos. Por exemplo, eles conseguem fazer... Deixa eu me lembrar aqui uma coisa bem... Aqui no Brasil a gente faz um trabalho assim, mas eu já vi alguns trabalhos bem mais robustos lá fora. Ali em Houston, tem uma equipe trabalhando numas questões lá na margem equatorial. Eu estava outro dia assistindo lá com eles uma palestra, e eu vi coisas bem legais que eles fazem, modelos que eles conseguem obter bem legais desses softwares, que a gente aqui faz, mas tá assim, mais assim, pessoal que estão com um nível bem maior mesmo ali na Petrobras, ali. Então isso depende muito mesmo assim da expertise, da experiência de quem está fazendo. Mas se você fizer isso aqui que eu mostrei, tá muito bom. Tá muito bom. O software serve para isso, mas assim, não se limita a isso. Tem modelos assim que se faz bem interessante mesmo. Normalmente isso é usado para um estudo bem específico, quando você tem um interesse muito grande em determinada coisa, né? Só que essa aí já é a área mais da integração de dados, da interpretação, né? E não envolve só a sísmica, aí envolve um caminhão de gente, um caminhão de coisas, né? Que você tem que integrar. Ok. Inácio, tá conseguindo falar? Inácio tá mudo ainda. Tá mudo, Inácio. Não... Fala aí, tenta aí. Acho que saiu um barulhinho aí. Agora sim, tá falando. Não, na verdade, parabenizar a Diana pela apresentação, bem didática, mas tem muita coisa, né? A gente vai compreendendo aos pouquinhos. Uma pequena dúvida que eu fiquei aqui, mas um detalhe, na verdade, Adriana, nessas etapas que você coloca de 1 a 5, talvez você explicou, eu não vi, quando você coloca aproximadamente 90 milhões de anos, são diferentes, está dando para ouvir? Sim. Cada sequência, ela é o período que passa entre uma etapa anterior à seguinte. Esses números representam a diferença temporal entre elas, exatamente o que é essa sequência temporal. Quando a gente trabalha na geologia, geofísica, né, a gente trabalha com o tempo geológico, né? E existe uma tabela de tempo geológico. Essa tabela ela é atualizada, né? Acho que a cada ano. Vocês tiverem maior interesse, vocês podem buscar lá, tem a tabela do tempo geológico. Então, essa tabela ela tem os tempos principais, né? Pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico, e vai até o recente. Então, esses daí são os tempos, né? E dentro desses tempos, tem os tempos segmentado também, dentro do paleozoico, do mesozoico e do cenozoico. Então, são milhões de anos, né? É uma escala humanamente diferente do ser humano, que, né, quem vive 100 anos vive muito, né? Mas essa é a escala de tempo que se usa, né? Então, esses trabalhos, eles são feitos, como eu mostrei acho que na aula 1, que eu mostrei aquele vídeo, esses poços, esses furos, eles coletam amostras, e dentro dessas amostras de rocha tem fósseis. Esses fósseis, eles são levados para datação, né? E é feito métodos de datação, carbono 14 e tal, método argônio. Então, é feito uma datação, né, com métodos com a questão do decaimento radioativo, né? E é feito essas conclusões de tempo, né? Então, como eu estou mostrando, essa série de informações, que não saiu só da sísmica, né? Saiu um monte de áreas aí que chega ao modelo. Então, quando a gente trabalhar com interpretação sísmica, vamos trabalhar com esse tempo geológico.